Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar do produto vetorial e aí finalmente a gente termina de uma vez por todas com essa revisão de introdução à álgebra linear. O produto vetorial ele é definido só em R3. A gente vai pegar dois vetores e fazer uma multiplicação chamada produto vetorial, e o resultado disso vai ser um terceiro vetor que tem uma série de propriedades interessantes, né? Eu queria antes de tudo começar com uma observação sobre transformações lineares que vão de Rn em R. A gente chama de funcional linear. Então, uma transformação linear que vai de Rn em R. Toda transformação linear, ela meio que tem essa cara aqui, né? Você separa na base canônica e faz aquela... você põe F de V1 é 1, V2 é 2, V3 é 3 e assim por diante. E aí o resultado vai ser V1 vezes o F do E1, V2 vezes o F do E2 e assim por diante. Só que aqui F de E1, F de E2 é um número. Então a transformação linear, quando ela vai para R, saindo de Rn e vai para R, ela sempre tem essa cara simples aqui. E você está vendo aí um produto interno? No fundo isso aqui é o produto interno do vetor A com o vetor V, né? Então na verdade, para cada transformação linear de Rn em R, você tem um vetor A que representa essa transformação linear como um produto interno. Então, calcular o F de V, se você conhecer o A, é a mesma coisa que pegar V e fazer produto interno com esse A, né? Esse vetor A, ele representa esse funcional linear F como sendo um produto interno. Eu quero que vocês lembrem bastante disso, a gente vai usar depois também quando estiver falando do gradiente. Perdão. Então, eu queria deixar isso claro. Uma transformação linear de Rn em R, existe sempre um vetor A que representa essa transformação como um produto interno. Fazer essa conta é a mesma coisa que fazer o produto interno com esse vetor aí. Tudo bem, você tem a transformação F. E como é que você encontra esse vetor A? Então, a transformação F. Eu queria saber qual que é o vetor A que representa essa transformação F. Calcular o F de alguma coisa é fazer o produto interno com A. Se você quiser conhecer a coordenada A1 do vetor A, é só fazer o produto interno com E1, né? Então, no final das contas, o A1 vai ser justamente o F do E1, que a gente já sabia, né? A gente já tinha visto. A gente sabe que as transformações lineares, elas têm essa cara aqui. Na verdade, a cara dela é V1 vezes F de E1, mais V2 vezes F de E2 e assim por diante. As transformações lineares de RP em RQ têm essa cara. Aqui, em especial, ela vai para R, então esse F de E1 é um número, não é um vetor, né? Um vetor de R1. Então a gente sempre soube disso, na verdade. Para determinar esses coeficientes é só calcular F de E1, né? Um outro jeito de ver isso é, se você sabe que é o produto interno, como é que você faz para descobrir a coordenada de um vetor? Você não sabe qual é o vetor, mas você, mesmo sem saber, você consegue fazer o produto interno dele com qualquer coisa. Então você faz o produto interno com E1, você descobre qual é a primeira coordenada. Você faz o produto interno com EN, você descobre qual é a enésima coordenada, né? No final das contas, essa é aquela observação que eu fiz para toda transformação linear de RP em RQ, né? Aqui no caso de Rn em RQ, tem essa cara aqui, né? A diferença é que esse vetor F de E1 é um vetor do contradomínio, e aqui o contradomínio são os próprios números reais, então
Fica só um bando de número, né? E a matriz dessa transformação f, na primeira coluna tem o f de E1, na segunda coluna o f de E2 e assim por diante, até o f de En, como é a matriz de toda a transformação linear. A diferença aqui é que ela só tem uma linha, porque a transformação vai em R, em R1, tá? Se fosse em R2 tinha duas linhas e assim por diante. Então aqui aparece justamente o vetor A1, A2, né, é o vetor A. Só que em vez de escrever em pé, como a gente tem escrito os vetores, ele vai aparecer deitado, né? Muito bem. Então vamos partir para o produto vetorial. Então a gente tem dois vetores de R3 e eu vou definir o que é o produto vetorial desses dois vetores. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai construir uma transformação linear de R3 em R, que ela faz o seguinte: como os vetores A e B estão fixados, eu vou colocar eles aqui, ó, no determinante, e a minha função f vai ser pegar o vetor v e calcular esse determinante aqui, né? Quando a gente falou do determinante, isso era como fixar a base e mover só a altura, né? Só o terceiro vetor. Esses dois aqui a gente fixa e chama de base. Quando varia esse terceiro vetor, varia o volume. Então essa transformação é linear. O determinante ele é trilinear, o determinante 3×3, né? O determinante é multilinear. Então quando você fixa todo mundo menos 1, essa transformação é linear. É uma transformação linear de R3 em R. E como a gente já viu, então na verdade essa transformação ela pode ser representada por um produto interno. Existe um vetor P que calcular esse determinante aqui com A e B fixados é a mesma coisa que pegar esse P e fazer o produto interno com o vetor V, né? Isso aqui tudo, o A e B está escolhido, o determinante é uma função que já existe aí, então essa função f ela já está completamente definida, e então esse vetor P ele já está definido no momento que a gente escolheu esses dois vetores A e B. Esse vetor P que satisfaz isso daqui, calcular o determinante de alguma coisa com essa base AB, a mesma coisa que fazer o produto interno com o vetor B. Esse cara aqui eu vou chamar de produto vetorial dos vetores A e B, né? No final das contas, a gente está definindo o produto vetorial de A e B como um vetor que satisfaz essa relação. Calcular o determinante é a mesma coisa que fazer é a mesma coisa que fazer o produto interno, né? Isso aqui o pessoal chama de produto misto, porque tem um produto interno e tem um produto vetorial. Na verdade, esse vetor aqui, que é o produto vetorial, ele é justamente o vetor que vai satisfazer essa igualdade aí do produto misto. O produto misto vai ser igual ao determinante. Então, assim a gente define, ou a gente pode definir algebricamente o que é o produto vetorial, né? E geometricamente, o que é o produto vetorial? A gente fixou dois vetores para chamar de base, A e B, e com esse terceiro vetor a gente tem o tal do volume com sinal, que é o determinante, e eu queria na verdade calcular esse volume com sinal fazendo o produto interno com o vetor P, né? E eu acho que vocês lembram, o produto interno ele pode ser visto como uma combinação de duas operações. É você pegar o vetor V e projetar no vetor P, e depois multiplicar esse resultado pelo tamanho do vetor P, né? E eu quero justamente que o determinante seja um volume. Então eu fixada a base, eu espero que esse vetor onde eu vou fazer a projeção para multiplicar pela área da base seja um vetor ortogonal aos vetores A e B. Ortogonal é essa base, né? Então o paralelogramo, o paralelepípedo tem uma base e eu vou fazer a projeção
desse terceiro vetor na direção ortogonal à base, né? Vocês lembram que a gente fez isso em R2? A gente pegou a base, que era só um vetor, e rotacionou. Em R3 a gente tinha essa dificuldade de encontrar esse vetor. Então a gente fez o contrário. A gente primeiro definiu o determinante e depois usou a definição do determinante para encontrar esse vetor P aqui, né? Porque essa transformação fixados A e B é linear, então existe esse vetor P. Agora, geometricamente, o que você está fazendo é projetando em P e multiplicando por um número. Que número é esse? É a área da base, né? O volume é base vezes altura. Então, a altura é a projeção em P e a área da base é o tamanho do vetor P. Com isso, você já tem algumas propriedades desse vetor, que é o produto vetorial de A com B. Primeiro, ele tem que ser ortogonal à base. Então, ele tem que ser ortogonal aos vetores A e B, né? O vetor P é onde você projeta para calcular a altura, então ele tem direção ortogonal à base do paralelogramo, né, do paralelepípedo, certo? E outra coisa é que você, além de projetar e calcular a altura, você multiplica por um número, que para dar o volume, esse número tem que ser a área da base, e o número que você multiplica quando você faz o produto interno é a própria norma do vetor P. O vetor P é o produto vetorial, né? Então o que eu estou dizendo aqui é que o produto vetorial ele tem algumas propriedades. Uma delas é que a norma, o tamanho desse vetor é justamente a área do paralelogramo. Então, se você tem dois vetores em R3 e você quer saber a área do paralelogramo que os dois formam, você faz o produto vetorial e tira a norma. Aí você tem a área desses dois paralelogramos. A gente vai usar isso quando estiver parametrizando superfícies lá na frente no curso. Outras duas propriedades que a gente já mencionou é que o produto vetorial de A com B é ortogonal ao plano que contém os vetores A e B, né? É ortogonal à base. Eu estou fazendo a projeção para calcular a altura na direção que é ortogonal à base. Então, em particular, quando você faz o produto vetorial de dois vetores A e B, você vai encontrar um vetor que é ortogonal tanto a A quanto a B. E uma terceira propriedade, que é uma propriedade que está relacionada com o determinante, que o determinante, quando a gente troca os vetores de lugar, o sinal do determinante muda, né? Então, por causa disso, a gente vai ter que o produto vetorial de A com B é igual a menos o produto vetorial de B com A. Eu não vou muito ficar fazendo demonstrações de coisas, não, porque a gente quer mais usar essas coisas aqui, né? Então, de novo, eu vou listar as propriedades. A gente tem propriedades que são mais algébricas, né? É assim, se A e B são paralelos, mas não era algébrico, eu estou falando em paralelo, né? Dizer que dois vetores são paralelos é dizer que um é múltiplo do outro, né? Então, se dois vetores são paralelos, então o produto vetorial deles dá zero. Claro, porque o determinante vai dar zero, né? E aí, qual é o vetor que você faz produto interno que dá sempre zero? É o zero. Então, o produto vetorial de dois vetores que são paralelos dá zero, porque esse paralelepípedo aí não vai ter volume nunca, porque ele mal tem base, né? Não tem área na base. É uma outra maneira de você pensar, né? Se eles são paralelos, o paralelogramo que eles formam não tem área. Então, na verdade, não tem nenhuma direção que é ortogonal. Tem um monte de problema aqui, né? Mas, bom, quando eles são paralelos, o produto vetorial dá o vetor zero. Em particular, se você fizer o produto vetorial de um vetor com um vetor nulo, também dá o vetor nulo, né? Outra propriedade a gente já mencionou, quando você troca os dois de lugar, muda o sinal, né? O vetor resultante apontava para um lado, agora em um sentido, agora ele aponta no sentido oposto, né? E além de tudo, o produto vetorial ele é bilinear, é o que está escrito aqui nesse 3 e 4, né? Ou seja, vale o chuveirinho. Eu não vou ficar lendo esse negócio aqui, não. Essencialmente, você pode pegar e fazer uma distributividade dessa multiplicação
só tomando cuidado para não trocar a ordem dos termos, né? Então aqui se é A mais B, produto vetorial com V, na hora de fazer A vezes V, você vai botar A vetorial com V, você não vai botar V vetorial com A. Tem que manter a ordem porque produto vetorial não é comutativo, ele quase que é, né? Mas muda o sinal. E outra propriedade é essa aqui, que o escalar sai, então funciona como o produto interno, tem essas mesmas propriedades, né? A diferença é que o produto interno dá um número e o produto vetorial dá um vetor. O produto interno ele está definido em qualquer Rn e o produto vetorial ele está definido só em R3, né? A gente pega dois vetores e tem um terceiro vetor que é ortogonal a esses dois, e o tamanho desse vetor é igual à área do paralelogramo que os dois vetores formam, né? Uma observação importante que a gente é um pouco tentado a querer fazer é que o produto vetorial ele não é associativo, quer dizer, em geral você fazer o produto interno de A com B e depois com C não é a mesma coisa que fazer esse negócio aqui, né? O vetor que resulta daqui ele é ortogonal a C e ortogonal a esse vetor aqui. Então ele é ortogonal a esse vetor AB. Ele poderia, por exemplo, o resultado disso aqui poderia ser o próprio vetor A, né? E aqui não, o resultado é ortogonal ao vetor A. Aqui o resultado não é necessariamente ortogonal ao vetor A. Não é necessariamente, pode ser zero, né? Porque o zero é ortogonal, mas... Bom, e propriedades mais geométricas, né? No curso de cálculo 3 a gente está mais interessado em visualizar talvez um pouco as coisas. A gente quer olhar o determinante como sendo área, como sendo volume, e o produto vetorial como sendo um vetor que tem essas propriedades que a gente já mencionou, né? O resultado do produto vetorial é ortogonal aos dois vetores. Pode ser zero esse resultado aqui, mas o zero também é ortogonal, né? A norma desse vetor que resulta do produto vetorial é a área do paralelogramo, né? Uma outra propriedade é que o determinante do produto vetorial com AB... o que é o produto vetorial? É o cara que, para eu calcular esse determinante, eu faço o produto interno. Então, esse determinante aqui é o produto interno desse cara com o produto vetorial de AB, ou seja, é isso aqui que é a norma de AB ao quadrado. Esse determinante aqui nunca é negativo. E uma outra propriedade é isso aqui. Se o produto vetorial for ortogonal a V, significa que V está nesse plano que tem o A e o B, né? Quer dizer, se o V é ortogonal ao cara que é ortogonal à base, então o V é paralelo à base. Isso que está escrito aqui. O V é combinação linear desses dois vetores, A e B. Quando isso acontece, não tem volume. Então, o produto interno desse com esse vai ser zero. E quando o produto interno desse com aquele dá zero, não tem volume. Portanto, o V está no plano da base. Então, ele é combinação linear desses dois vetores, né? E a quinta regra, que é uma coisa que serve mais para deixar a gente à vontade para desenhar o produto vetorial, é chamada regra da mão direita. A regra da mão direita, vocês procurem para ver aí na internet como é que é a regra da mão direita, mas essencialmente a gente já sabe o que acontece se eu pego E1 e faço o produto vetorial com E2. Eu sei que vai dar um vetor que é ortogonal ao E1 e E2. E eu sei que além de ortogonal, o tamanho dele tem que ser igual a 1, porque a área desse quadradinho aqui é 1. Então eu já sei a direção e o módulo do produto vetorial, mas eu não sei o sentido. Poderia ser apontando para cima ou poderia ser apontando para baixo. No momento que a gente escolheu que o determinante de E1, E2, E3, que é a mesma coisa que o determinante de E3, E1, E2, quando a gente escolheu que o determinante da matriz de identidade ia ser mais 1 e não menos 1, a gente escolheu o sentido de E1 vezes E2 como sendo esse carinha aqui,
o E3. Então E1 vezes E2 é igual a E3. A regra da mão direita diz isso, que se você for fazer um produto vetorial, você começa com um vetor, segue para o outro com a sua mão, fazendo deixa eu aumentar aqui, do vetor A para o vetor B. Aqui está o vetor A, aqui está o vetor B. Você começa no vetor A, vai para o vetor B e o seu polegar vai apontar no sentido correto, que deveria apontar o produto de A com B. Isso é chamado regra da mão direita. Um jeito de... né? A gente, quando desenha não plano cartesiano, mas o R3 em coordenadas cartesianas, tem o jeito certo de escolher o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, né? O jeito certo é esse, usando a regra da mão direita, né? O que acontece é que o determinante, quando você fizer... Bom, eu não vou ficar entrando em detalhes da regra da mão direita. Não, a regra da mão direita, ela dá para você o sentido do vetor de uma maneira concreta, né? Uma maneira concreta. Não vou entrar em detalhe como é que a gente sabe que... Porque a gente não definiu assim, né, com regra da mão direita. A gente definiu o produto vetorial usando determinantes. Então, na verdade, essa regra da mão direita tem que ser consequência das propriedades do determinante. Mas eu não vou entrar nesse detalhe não, porque fica muito difícil fazer aqui só no papel. Bom, e aí a pergunta é, e aí então eu tenho os vetores A e B, como é que eu calculo o vetor AB? Né? Calcular o vetor AB que eu digo é A cartesiano B, calcular o vetor A cartesiano A, produto vetorial com B, calcular um vetor é descobrir as coordenadas A1, A2 e A3, né? O V1, V2 e V3. É o vetor V. Eu digo, como é que eu calculo o vetor V? Na verdade, o que eu quero saber é qual é a primeira coordenada, qual é a segunda coordenada, qual é a terceira coordenada. E o produto vetorial, ele tem uma propriedade interessante. Você pode não saber quem ele é, mas você consegue fazer o produto interno dele com qualquer pessoa, porque é só calcular o determinante. E para você saber a primeira coordenada de um vetor, é só fazer o produto interno com o vetor E1. Então, no final das contas, a primeira coordenada desse vetor aqui, A vetorial B, vai ser o determinante do E1 AB. Mas se você fizer a conta, você vai ver que dá a mesma coisa que esse determinante menorzinho aqui. Para você calcular a segunda coordenada, você faz a mesma coisa, só que vai aparecer aqui 0, 1, 0 e aqui a mesma coisa. E se você fizer a conta, você vai ver que não vai dar exatamente esse determinante menorzinho, mas vai dar menos o determinante menorzinho. Se você lembra de propriedades do determinante do ensino médio, que eu não vou fazer, a gente já viu que o determinante, quando você troca colunas, ele muda de sinal, mas na verdade quando você troca linhas, ele também muda de sinal. Tem uma outra propriedade, o determinante da matriz transposta é igual ao determinante da matriz original. Então isso aqui implica que se você trocar linhas, o sinal muda. E aqui, comparando com esse, para eu fazer essa conta, eu poderia pegar a segunda linha e trocar com a primeira. Aí o sinal muda e aí ia ficar a mesma coisa aqui, só que aqui ia aparecer A1, A3. Ou seja, o determinante vai dar isso aqui, só que com o sinal negativo. Então essa é a coordenada 2, que está ali com o sinal negativo. Acho que é meio para ver se você está prestando atenção, né? Para você não esquecer do sinal. E para você descobrir a terceira coordenada, você faz E3, produto interno, com o vetor que você quer saber quem é a terceira coordenada. É esquisito, a princípio, você fazer o produto interno com um vetor que você não conhece, mas esse produto vetorial ele é definido dessa forma, né? Você consegue fazer o produto vetorial, porque fazer o produto interno. Porque fazer o produto interno é calcular o determinante. Você não sabe quem é o vetor, mas você consegue fazer o produto interno. E você vai usar isso para descobrir as coordenadas. Então, no final das contas, é só pegar
vetor A, o vetor B e calcular o determinante com 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Essas são as 3 coordenadas do produto vetorial. Então a gente consegue calcular, né? Agora tem uma maneira boa de lembrar como é que faz o produto vetorial de dois vetores. Você não precisa fazer essa coisa do 1, 0, 0 e tal. Eu queria fazer uma observação, que é o seguinte: se eu tenho um vetor A e eu faço produto interno com o vetor V, eu sei que o produto interno de A com qualquer V tem essa cara aqui, ó. Produto interno de A com qualquer V tem essa cara aqui. 5V1 mais 6V2 mais 7V3. Quem é A? 5, 6, 7 é o vetor A, né? Então, de uma certa forma, se você sabe que isso aqui vale para todo vetor V, isso aqui vale para todo vetor V, o que você tem que fazer para descobrir o vetor A é substituir V1 por E1, V2 por E2, V3 por E3, aí você tem o vetor A, né? E é isso que a gente vai fazer para descobrir quem é o produto vetorial AB, porque eu sei que sempre que eu faço A vetorial com B e eu faço o produto interno com esse V aqui, é a mesma coisa que calcular esse determinante aqui, ó, que escrevendo em notação de matriz é a mesma coisa que calcular esse determinante, né? Então fazer o produto interno com o vetor V é fazer essa conta aqui. E aí, se você sabe como é que faz o produto interno e aparece os V1, V2, V3, você substitui V1 por E1, V2 por E2, V3 por E3, você vai ter o vetor com que você está fazendo o produto interno, né? Para nossa sorte, aqui nessa conta do determinante não aparece V1 vezes V3, senão ia dar, né? O V1 ele só aparece uma vez multiplicando pessoas aí. O V2 aparece uma vez. Então o que você tem que fazer é substituir V1, V2, V3 por E1, E2, E3, tratar esses caras aqui como se fossem números e fazer a conta do determinante. Esse é o jeito que normalmente se usa para calcular rapidamente o produto vetorial de A com B. No lugar daqui V1, V2, V3, você substitui por E1, E2, E3 e o vetor que der aí é o produto vetorial. Acontece que as pessoas não gostam das colunas das matrizes, elas gostam das linhas das matrizes. E as pessoas não gostam de E1, E2, E3 quando elas estão em R3. Como o determinante de uma matriz é a mesma coisa que o determinante da transposta, a gente pode pegar essa matriz aqui e calcular a transposta dela. Vai ficar E1, E2, E3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, né? Então a gente pode calcular, fazer a mesma conta, em vez de usar as colunas, fazer com as linhas. E1, E2, E3, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Esse determinante vai dar para você o vetor que você está procurando, que é o produto vetorial de A com B, que é o vetor que satisfaz o produto misto. Quer dizer, se você substituir o E1, E2, E3 por V1, V2, V3, vai dar o determinante de V, A e B, né? Então as pessoas não gostam muito de escrever as colunas, elas escrevem as linhas. E elas não gostam de E1, E2, E3, elas gostam de JK. Então você vai ver nos livros, muitas vezes o produto vetorial de A com B definido como sendo esse vetor aqui, que você faz a conta desse jeito. É isso.